Oi, bem-vindo. Esse é um material de estudo do Evangelho em Graça e nós aqui temos neste material 5 lições, onde esta é a primeira com o título Espíritos Revestidos de Carne. É uma apostila de estudos e reflexões do Evangelho em Graça, onde não temos muito o que comentar, mas o material em si, ou as lições em si, já são muito explicativas. Vamos fazer um bom proveito deste material. E a nossa lição inicial, nossa primeira lição, ela tem o seguinte título, como já dito: Espíritos Revestidos de Carne, e ela inicia dizendo o seguinte, que é uma satisfação muito grande poder levar através deste material aos filhos de Deus, vivendo em graça e reinando em vida, o conteúdo deste material, o qual tem a responsabilidade em seu esclarecimento das Escrituras, assim como são. Estudamos e vivemos integralmente as cartas de Paulo, apóstolo dos gentios. Ao longo deste material, estudaremos os assuntos da Igreja de Cristo, hoje, os rudimentos de suas doutrinas, os rudimentos das doutrinas de Paulo e o engano do sistema religioso atual. Então, bem-vindo a este maravilhoso e nobre estudo do Evangelho em Graça. A lição diz o seguinte, que no reino de Deus é para os eleitos em Cristo uma gratidão muito grande saber, ver quando que os filhos de Deus estão sendo atraídos a ouvir o Evangelho, as boas novas do reino, e não apenas agora ouvir ou ver o que um homem pensa ou diz a respeito de Deus. Desde que podemos ver e entender, as religiões estão muito mais preocupadas em dizer ou mostrar o que elas pensam de Deus do que o que Deus em verdade pensa de seus filhos ou de seu povo. O profeta Jeremias disse o seguinte, sendo usado por Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Os ensinamentos das religiões têm sido diferentes. Como tema desta lição, temos no capítulo 2 da carta aos Hebreus, no entendimento que seguimos como espíritos revestidos de carne, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Então, muitas vezes, nós que já caminhamos sem graça há algum tempo, e olhando nós para a religião, o quanto podemos ver como é que esta se faz prender os olhos em determinadas partes do versículo, e daí andamos em pouco entendimento para a graça de Deus e de sua graça à sua igreja. Assim, os nossos olhos também ficaram focados em apenas parte do versículo, e é aquilo que a teologia evangélica chama de parte A do versículo, parte B. Quando nós viemos para a graça de Deus, e então podemos ler esse versículo,
os nossos olhos começaram a ler e com entendimento começamos a ver e pelo Espírito sermos despertados no não errôneo discernimento que clareia a vida que nele é depositada. E Hebreus 2,14 apenas focado aqui, e Jesus destruiu o diabo, está escrito como se essa carta falasse aos hebreus apenas disso aqui. E assim, quando se faz alusão a isto, entende-se, Jesus destruiu o diabo, isto está escrito, mas é que este versículo, com a iluminação no Evangelho em graça, atravessa profundezas muito mais avante e preciosamente. Vejamos o que diz o começo do versículo. Visto que os filhos, e ali são os filhos de Deus, e diz que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue. E olhando para o discernimento aqui, quando diz que também estes filhos, ele, Jesus, igualmente participou de carne e sangue, dizendo-se dos filhos, é urgente que, indubitavelmente, se confirme do Pai. Então diz que Jesus, que era um espírito, veio no ventre de uma mulher, Maria, e teve uma participação destes mesmos elementos da participação dos filhos, a carne e o sangue. O seu espírito, que já era pré-existente, entrou no ventre de Maria e participou desta carne, deste mesmo sangue. Ou seja, o Espírito de Cristo teve também uma natureza literalmente humanizada, como proporcional aos filhos. Torna-se fácil de entender quando confere-se isto a Jesus como exemplo, só que o apóstolo Paulo diz que isso não foi feito apenas desta sua vez, mas que foi feita com que todos os filhos que aqui estando e que sendo espíritos com Jesus e vindo antes também receberam a participação dos elementos carne e sangue. Então, olha o interessante disso, o que a religião não nos mostrou e faz ou fez-nos ver por óculos completamente escuros e vazios de discernimento. Dentre a primeira reação que a Igreja Evangélica nos apresentou é que nenhum de seus adeptos tinha Deus e precisava-se ir a uma igreja, uma organização do terceiro setor, reconhecida pelo governo, na natureza de filantropia, sem fins lucrativos, com CNPJ e pessoa jurídica e com isenção de pagamento de impostos ao Estado. Então, isso é o que se concerne a ter Deus na vida dos seus filhos, porque até então estes encontravam-se vazios por dentro, estavam errantes e excluídos e não tinham o Espírito de Deus. Essa é a concepção. Eu estava no mundo, não tinha Deus e passaria a tê-lo se entrasse para o rol de uma membresia institucional, eclesiástica, chamada igreja. Então, aceitasse Jesus e sendo somente por entrar na igreja e viesse a aceitar Jesus. De contrário, não se tinha Deus, o que é isto? E, consequentemente, possuía isenção por não poder ser filho, mas como pode ser isso possível? Se os filhos, os que já estão nessa terra, já são filhos e tiveram participação ou têm participação comum de carne e sangue. Então,
os espíritos que são filhos de Deus. Essa carne aqui não é filha de Deus. Essa carne aqui, não podendo ser filha de Deus, logo são elementos da participação pelos filhos. O espírito é dos filhos. Deus tem essa imagem e assim os filhos são a sua imagem, conforme a sua semelhança no espírito. O teu espírito tem a imagem e semelhança de Deus, o Pai. A tua carne tem a imagem e semelhança genética do seu pai e da sua mãe adâmicos da terra. Faz o exame do DNA e isso se convence. Olha, você está aí e é este o veículo sempre pelo qual Jesus aí apresenta-se por sua localização, por habitação, desde o testemunho e luz entre os irmãos no mundo. Geneticamente, biologicamente, a tua carne é essa participação neste mundo, e quem que anda aí dentro, senão o espírito que se move aí dentro, senão ou sendo este o espírito que é filho de Deus. Deus não é parte da sua carne, mas dentro dessa carne tem um espírito participando dessa natureza humana. E o Pai desse espírito que está aqui é Deus. A carne aqui tem um Pai e vai acabar um dia, vai voltar ao pó. O espírito tem vida eterna, vai voltar ao lar, a sua pátria, e começa a entender então isso. Mas não foi isso que nos foi apresentado como a espíritos que têm um Pai e que, enviados à participação pelo propósito e vontade do Pai, vive uma experiência por elementos físicos no mundo, a carne e o sangue, e que por Jesus Cristo retornará ao Pai pelo seu bom e maravilhoso propósito. Mas nos apresentaram que estávamos ocos, vazios e sentenciados a qualquer momento ir para um inferno de repulsão, e precisávamos ter Deus, mas só teríamos Deus se entrássemos para todo um circunstancial já proferido no início deste estudo. Como acreditar em algo de tanta ridicularidade? Deixar-se pensar que em um local, sendo físico, chamado de templo religioso, junção de religiosidade, seja veículo de salvação para uma vida, mas onde se encontra os maiores enganos em nome de Deus, e igreja da vendagem, da comercialização da fé, do engano e da manipulação, e que tem até coisa boa, que são as pessoas que estão neste sistema, mas os seus ensinos são podridões. Apresenta um Deus fraco e falido que precisa determinantemente de teses monetárias e capitalistas. Então, nos é apresentada e entregue hoje o que vem a fazermos pensar da seguinte pátria, um local onde reside-se, ou local de onde se é nascido. Vejamos em Filipenses capítulo 3, verso 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso
pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Filipenses 3, 21, 22. A nossa pátria, essa é qual? Brasil ou qual outra? Quando Paulo disse isso, se referia então à natureza carnal ou à natureza espiritual dos filipenses. E então, espiritualmente, eles nasceram lá na cidade de Filipos, ou eles nasceram nos céus? Quem é que nasce no céu? A carne do homem? O espírito? Esses espíritos são participantes de carne e sangue. Bom, então, antes de estarmos aqui nessa terra, o teu espírito morava onde? Que sua pátria de origem, se podemos entender assim. Se a minha pátria é o Brasil e estou em uma pátria, ou posso dizer que o meu país de origem é um outro de onde é a minha origem, posso estar neste país diferente, como estrangeiro, andando, alimentando-me neste lugar, mas a minha pátria é o Brasil. O apóstolo Paulo estava dizendo, Filipenses, a pátria de vocês e a origem de vocês o é do local de nascimento de vocês. E quando digo vocês, me refiro ao espírito que está aí dentro, nesta natureza humana. É dos céus. Vocês nasceram dos céus. Vocês vieram dos céus. O espírito está aí dentro, se movendo neste veículo, nessa natureza humana, nestes elementos, carne e sangue. Esta natureza humana, a qual não tem nada a ver com a pátria originária de vocês. Esse é o meio, o veículo, pelo qual se move enquanto estamos no reino vividamente físico. Mas nós somos de um reino. Então o espírito, para se mover aqui, precisava de um veículo, o corpo. Hebreus 2,14 diz que isso mesmo aconteceu com Jesus. O Espírito de Jesus se revestiu de carne. O teu Espírito da pátria celestial se revestiu também desta natureza terrena. É por isso que, em graça, nós não estamos aqui para brigar com ninguém, tentar incutir na mente de outrem, perda de tempo, brigar, forçar, brigar com o ser, elemento carne e sangue, natureza humana, é brigar com algo que vai acabar. O seu verdadeiro valor, os olhos não conseguem ver de sua verdadeira identidade. E esta só está aí dentro. E é um espírito perfeito, no qual Cristo fez uma obra eterna. O teu espírito não entender que você é um ser celestial, não entender que você é um espírito com experiências humanas, e não ser humano em busca de uma experiência espiritual, de que o sistema, a igreja evangélica, queria ou ensina-se que se é um ser humano buscando o Espírito Santo, forçando a Deus se manifestar para que se tivesse-se uma maior aproximação de nível espiritual. Então, eras um ser humano em busca de experiências espirituais. Mas a revelação da graça se mostra em uma dimensão superior. Mostra-me que sou um espiritual revestido de carne e vivendo experiências humanas. E uma das experiências mais fantásticas é poder conhecer dos filhos da família de Deus juntos, sendo cuidados e zelados pelo Pai em um amor incondicional a cada dia, e desfrutando desse amor e entendimento da graça reveladora da sua
presença em nós. Saber respeitar limites uns dos outros é ser compreendido por um ser que, de certo, é diferente de você. São as maravilhas de uma experiência que Deus permitiu que o teu espírito viesse a essa terra e os filhos viverem. Então, logo, como a filhos amados, não estamos ou fomos enviados a essa terra para digladiar-se com uns ou com outros irmãos, para denegrir aquele irmão ou aquela irmã, olhar mal aquele ou este, que em outro dia estávamos nos abraçando e em comum concordância em fé. Atacar, isso é uma experiência desastrosa e não edifica, não leva a nenhum lugar, a não ser a penúria de um sentimento em fuga e amarguras da alma, do coração. O espírito aqui é desmotivado, o espírito precisa estar motivado, respeitando a esfera de ação de cada um. Então, cada um e todos os espíritos dos filhos têm uma pátria e é motivado pelo vínculo do amor, pelo entendimento de que estamos a caminho de nossa pátria, a qual é do céu, glorioso e santo lugar, lá onde um dia nós nascemos de Deus e de lá viemos e chegamos aqui unicamente por um propósito do Pai. Então nós chegamos aqui ao final dessa primeira lição, como já dito antes, não há necessidade de muita ou de alguma explicação, porque o material em si já é explicativo, então que nós possamos estar meditando e Deus continue confirmando a nós as bênçãos dos céus, através ou por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, graça e paz.